Voltamos com João Gomes. A educação foi defendida como uma das principais ferramentas para vencer barreiras como violência e desemprego. Vamos ver. A educação ela é a solução de médio e longo prazo. A violência é um problema presente e imediato na vida de todos nós, mas eu entendo que a solução é através da educação. Os dados das famílias, que hoje 40% das famílias são chefiadas por mulheres, e não por acaso, são chefiadas por mulheres porque muitas vezes seus companheiros ou foram vítimas de alguma violência ou estão afastados do seu lar. Então, isso faz com que a educação fique prejudicada. E aí você reflete nos dados de evasão escolar. Então, não existe uma solução única. É um conjunto de soluções que vão levar a um momento melhor do nosso Estado. A gente estava falando exatamente no bloco anterior sobre esses dados, sobre esse quadro que aponta para a educação como uma solução e que tem que ser trabalhada, porque como o presidente da FEComércio falou, é uma solução de médio e longo prazo, mas tem que começar o trabalho hoje, Como é que esses dados, essas informações estão ajudando também a FEComércio a pautar suas ações, principalmente no SENAC, que trabalha especificamente com a educação? O trabalho do SENAC é de qualificação, Então, quando você tem um trabalho de base, estruturado, organizado, isso facilita o recebimento desses alunos de potencial. Então, o acompanhamento de como está essa informação, de como estão essas informações de uma maneira regionalizada, facilita a atuação focada, entendendo qual é a particularidade do interior, por exemplo, entendendo qual é a particularidade da região metropolitana e uma visão do Estado como um todo. Então, essas informações de entrada dos jovens na escola, de evasão, de violência, de relação com a própria saúde e a violência, dos dados aí específicos de vitimização, dão um conjunto de dados, como o presidente bem lembrou, para que a gente tome decisões pautadas não em achismo, mas sim em números robustos que possam conduzir numa melhora no futuro para o Estado. E tem diferenças muito grandes também entre a região metropolitana e o interior do Estado e outras regiões do Estado, esses dados sobre econômicos são muito mais díspares, principalmente na questão de concentração de renda, Sim. E na desigualdade, sobretudo, a gente viu nos últimos anos, desse agravamento da crise, como a região metropolitana sofreu mais, na parte desigualdade, na parte de violência também, e sobretudo a Baixada Fluminense. Então, ter um olhar de uma maneira desagregada é importante para que se possa atuar de uma maneira específica dentro de cada particularidade regional. Isso está lá na publicação de uma maneira mais sintética no início e todos esses dados de 10 anos do Estado separados por regiões, que é muito interessante. Essa publicação está disponível também na internet, Isso, está disponível em e-mail magnético, lá tem um link no site da FEComércio, Rio de Janeiro, e é uma publicação para consulta aberta ao público, com o interesse de contribuir para o avanço e para a melhora dos números sociais e econômicos do Estado do Rio de Janeiro. Se sinalizou para uma continuidade, a partir dessa publicação, de uma análise mais periódica dessas informações. Como é que está sendo o trabalho internamente, dentro do IFEC, junto ao SESC, ao SENAC? Isso, a gente tem feito reuniões semanais para hoje organizar junto com o IETS, que é um instituto que para estudo de trabalho e sociedade, que foi parceiro da gente nessa empreitada. Então a gente faz reuniões semanais com a FEComércio, algumas delas ali com o SESC e SENAC. Recentemente foram também semanais, agora espaçando mais um pouco para organizar o produto final, mas é para entender as necessidades de cada uma das casas, necessidade específica dentro dos indicadores, não só do Rio Números, mas de uma maneira mais ampla e mais granular, tentando descer o máximo possível, que ali
no Rio Números, né, você não tem dados, tem dados regionais, região metropolitana, interior, estado, mas de cada região, né, não são todos os dados possíveis. Então, com outras fontes, o próprio Ministério do Trabalho, você consegue, o próprio IBGE, algumas informações censitárias, né, que você consegue descer um pouco mais, né, em nível de bairro, tal, a nível de bairro, tal, então você vendo a peculiaridade de cada uma das casas. O ano que vem vai vir um censo 2020, né? Isso vai ser muito interessante, porque vão vir dados das comunidades, né, das favelas que o IBGE chama de aglomerados, né, urbanos. E essas informações vão vir com novidades, né? Com as mesmas características de informação do asfalto, né? Vamos dizer assim. Então, vai ser muito importante para ter um entendimento da real necessidade dentro das comunidades. Então, isso é um trabalho muito importante para o SESC. Que acaba também pautando nessa área da qualificação, porque se entende melhor o público que chega para essa qualificação, né? Exatamente. E aí você entendendo dentro das necessidades sociais importantes para o SESC e tendo uma ideia do mapeamento de quem está ali de forma efetiva, né, não tendo só o todo, né, você consegue, como você bem falou, ter um foco na qualificação de uma maneira mais robusta, né, que consiga de fato atender às necessidades. Então essas reuniões estão sendo para isso, para fazer essa organização das informações e ter a devolutiva, né, de forma trimestral. A primeira vinda, né, a primeira organização pós o lançamento vai ser entre junho e julho, né? E a partir daí, de 3 em 3 meses, é a ideia da gente ter um acompanhamento de todas essas informações. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.